falando sobre o novo Papa. Agora está na linha com a gente, Padre David da Silva, professor da Faculdade de Teologia da PUC São Paulo, pároco da Paróquia Imaculada Conceição em Diadema, na Grande São Paulo, que faz a gentileza de nos atender e conversar mais uma vez com a gente aqui na Band News FM. Padre, bem-vindo, bom dia para o senhor. A gente acompanhou algumas palavras do Papa ontem nessa primeira missa. A gente sabe também, os especialistas vêm dizendo que será um Papa mais de continuidade, apesar do estilo um pouco diferente do último Papa, considerado moderado, discreto, esteve à frente dos ministérios dos bispos. O que dá para a gente esperar do estilo desse Papa agora, Leão XIV, padre? Bom dia, Roberta, bom dia, Megali. De fato, pelas primeiras palavras, né, do Papa Leão XIV, nós podemos esperar um pontificado profundamente marcado, né, pelo pontificado do Papa Francisco. Nós fomos já percebendo isso nas primeiras palavras lá na sacada da Basílica do Vaticano, também ontem na homilia, né, que ele proferiu durante a missa, né, que ele celebrou com os cardeais. Mas, de fato, nós percebemos, né, que ele talvez busque conciliar também algumas alas da igreja que talvez estivessem ali se sentindo, né, um pouco afastadas, né, do pontificado anterior. Mas eu tendo a dizer que a marca do pontificado do Papa Francisco no pontificado do Papa Leão XIV será maior, né? Principalmente pelo próprio nome que ele escolhe, né? Porque o Papa Leão XIII é um Papa lembrado, né? Recordado por nós por conta da Rerum Novarum, né? Um documento importantíssimo que é como que base para a doutrina social da Igreja, né? E lembrando também que Leão XIV, ele é americano, mas ele tem cidadania peruana, ele viveu muito tempo no Peru, em regiões pobres do Peru, então ele tem aquele jeito latino-americano de ser padre, né? De ser bispo. Já rodaram fotos dele, né, em enchentes, distribuindo alimentos, é, estando ali mais próximo, né, do povo em si. Então, eu acredito que vai ser um pontificado de continuidade ao pontificado do Papa Francisco, e claro, com toda a liberdade que ele tem, porque ele é o Papa, né? Ele vai também tentar dialogar com todas as alas da Igreja, uma vez que o Papa ele é aquele que é o símbolo da unidade da Igreja. Padre, eu estava acompanhando com a família o momento da apresentação do novo Papa e me chamou muito a atenção um comentarista que disse assim: veja, a Igreja Católica mais uma vez escolhe um religioso para comandar o Vaticano. E aí a minha filha de 12 anos falou, mas não são todos religiosos? E eu confesso que eu não sabia a resposta. E aí eu fui procurar. Que na Igreja Católica, religioso refere-se a homens, e religiosa também, homens e mulheres, que por vocação, tô lendo aqui, dedicam-se à vida consagrada, vivendo em comunidade e professando votos de pobreza, castidade e obediência em algumas ordens e congregações. São parte integrante da Igreja com um papel apostólico e de serviço ao mundo. A Igreja, então, se eu entendi bem, escolheu 2 religiosos, nessa acepção do termo, na sequência. Como é que a gente interpreta esse fato? Eu não acredito que no momento do conclave os cardeais tenham pensado, né, de vamos manter mais um religioso como uma espécie de mensagem para o mundo. Acho que se definiu pelo perfil, né, do Papa. Então, de fato, nós temos um segundo religioso, né, na sequência. Francisco era jesuíta, e Leão XIV era agostiniano, né? Mas eu acredito que o que definiu a eleição, né, do cardeal Robert Francis Prevost foi exatamente o perfil, né, pensado pelos cardeais para reger a igreja nesses tempos em que nós estamos vivendo.
né? Então, poderia ter sido um religioso, poderia ter sido um padre diocesano, um bispo diocesano, né, de origem diocesana, como eu, por exemplo, sou padre diocesano, né? Ou qualquer outro, né, desde que estivesse ali naquele perfil pensado pelos cardeais. Então, eu não vejo assim que o fato de ser religioso tenha tido tanto peso, né? Mas o perfil que foi traçado. Eu estava assistindo, né, acompanhando vocês aqui, a Sônia Blota dizendo, né, falando das reuniões que aconteciam antes do conclave, a forma como eles iam se conhecendo, e eu acredito também que nestes momentos já foi sendo traçado, né, o perfil do novo Papa, né? E quando chegou o conclave, por isso até eu me surpreendi, porque em várias entrevistas que eu dei, eu arriscava que o nome do Papa sairia ontem, na sexta-feira, né? E quando foi na quinta-feira, já saiu. Então foi um conclave rápido, né? Eu fiquei surpreso exatamente pelo fato de muitos cardeais não se conhecerem, mas o perfil provavelmente já foi traçado antes, né? Quando chegou o momento do conclave, se verificaram nomes que estavam ali um pouco mais próximos a este perfil e se elegeu então o cardeal Robert. Mas é isso, não sei se consegui responder a sua pergunta. Sim, Acho que sim. sim, sim. Sim, e dá para a gente dizer, padre, que foi uma costura possível para seguir depois de Francisco e também conseguir atender a ala mais conservadora da igreja e também de perfil mais progressista? Dá para a gente dizer que foi um nome para essa costura possível nesse momento? Num primeiro momento dá para a gente dizer isso, né? Mas nós vamos conhecer de fato, né, o pontificado ou o que ele pensa para o pontificado, né, a partir da primeira encíclica que ele vai escrever. Geralmente é o que acontece, né? Na primeira carta encíclica que ele escreve para a igreja, né, para todo o mundo, nós vemos ali o perfil eclesiológico do Papa, né? Ou seja, o que ele pensa da igreja, o que ele pensa como missão da igreja, né, nesses tempos, né? Então, sim, eu acho que no primeiro momento dá para dizer, olha, é um Papa moderado, né, como alguns estão dizendo, mas eu acredito, pelas primeiras palavras, né, que podemos escutar, né, que é um Papa que, embora tenha um perfil moderado, ele é profundamente marcado pelo pontificado do Papa Francisco. Primeiro, porque foi o Papa Francisco quem o nomeou bispo, quem o nomeou cardeal, né, deu o título de cardeal para ele, depois convidou para assumir o dicastério para os bispos, né, que é uma espécie de ministério no Vaticano que auxilia o Papa na escolha dos bispos do mundo inteiro, né? Então, é um pontificado que será profundamente marcado pelo pontificado anterior. Padre, eu não sei se o senhor estava ouvindo a nossa conversa com a Sônia, eu estava comemorando aqui a ausência de análises com viés ideológico mais extremistas, mais extremadas sobre o novo Papa. Mas o ouvinte Martinho já veio aqui e estragou minha alegria. Mandou um artigo do Jamil Chad que tem o seguinte título: Conservadores dos Estados Unidos e aliados de Trump atacam Papa americano, marxista. Aí eu vou ler a matéria, tem uns apoiadores. O Trump até foi diplomático, né? Parabenizou pela escolha, mas. Incrível, né? Mas alguns dos apoiadores utilizam até palavrões aqui para se referir ao novo Papa. Um negócio incrível. O senhor vê uma atuação política, né, no discurso inicial de Leão XIV? E se for o caso, um Papa tem o condão de fazer uma pressão, ainda que uma pressão moral, sobre um presidente americano, especialmente um com a personalidade de Trump? É, o discurso do Papa na sacada já é um discurso que, embora baseado ali nos evangelhos, né, são as palavras de Jesus no dia da ressurreição, quando ele entra, né, no cenáculo e vê os apóstolos trancados por medo, ele diz: a paz esteja convosco, né? São as primeiras palavras do ressuscitado para os seus discípulos. E ele utiliza, o Papa Leão, né? Ele utiliza essas mesmas palavras
em um mundo, em um contexto em que nós estamos vivendo, onde as guerras estão se multiplicando, né? Então nós temos aí a guerra da Rússia com a Ucrânia, a guerra de Israel com o Hamas. Agora também tivemos, infelizmente, aí algum movimento bélico da Índia com o Paquistão, e o Papa inicia seu pontificado dizendo: a paz esteja convosco, né? A paz para a igreja, a paz para o mundo inteiro. Aqui nós temos um discurso que eu diria também político, né? O Papa, ele como chefe da Igreja Católica, mas também como chefe de Estado, ele está chamando a atenção da humanidade inteira para a questão da paz, e não qualquer paz, né? Mas uma paz desarmada, né? Paz desarmada. Então, com relação a isso, eu acredito que sim, o Papa ele tem essa força moral, talvez não tenha uma força política no sentido de ter esse poder de interferir em decisões dos estados, né? Mas ele tem essa força moral mesmo porque, né, o número de católicos no mundo é muito grande, e o Papa é uma pessoa relevante, né? Eu brincava em uma das minhas entrevistas nos últimos dias que o mundo inteiro ficou parado nesses últimos tempos, olhando para uma janela e para uma chaminé, né? Primeiro para uma chaminé, esperando um sinal de fumaça, e depois para uma janela, né? Isso significa que o Papa tem relevância. Aquilo que o Papa diz é relevante para a humanidade também, né? Agora, com relação aos conservadores, às críticas que já vão surgindo, enquanto a Sônia Blota estava falando, eu estava pensando já em algumas coisas que a gente já estava escutando, né? De alguns canais conservadores que de fato já o apresentam como um papa de esquerda, um papa comunista, né? Um papa por conta talvez das primeiras palavras ditas por ele, né? Em que ele reforça algumas coisas ditas por Francisco, né? Então, logo associaram. Uhum. E com relação ao Trump, eu acho que o Donald Trump vai se arrepender de ter pedido um Papa americano, né? Pelo perfil do Papa Leão XIV, eu acredito que ele vai se arrepender de ter pedido um Papa norte-americano. Ele tinha que ser mais específico, né? Ele queria o de Nova York. Eu não quero um papa de Nova York. Eu pedi um americano, aí Deus ouviu e falou: pois não. Meio americano, meio peruano. Foi para Chicago, você. tá vendo?